ilede, criança, criança. Não os esqueça, não os esqueça. Nos escritos nazareno, no Bessorá, Evangelho, nos escritos nazareno, traduzido para o português como Novo Testamento, que na verdade nada é que a Torá em sua plenitude nos revelada pelo Mashiach, ou seja, por Yeshua HaMashiach, pelo Salvador ungido do Eterno, Aruch Hashem, ou seja, nos escritos de Mateus, capítulo 19, versículo 14, está escrito: disse Yeshua, o Salvador judeu, Yehudim, deixai as crianças, ou seja, os ilede, crianças, e não a impeçais de vir a mim, porque dois tais é o Mahut, dois Chamaim, ou seja, é o reino dos céus, como, na verdade, na língua, no idioma original das Escrituras, se fosse trazer na íntegra, né, como deveria ter sido feito, seria porque dois tais é o Mahut, ou seja, o reino do Marom. Marom por quê? Tá? Porque o Marom, tá, é aquele que representa o reino do Eterno na sua plenitude. Ele está acima do Chamaim, dos céus da terra, está acima do Chamaim, ou seja, dos céus, que na verdade não é céus, é cosmos, vamos supor que é céu, onde é o habitar natural, né, dos corpos celestes, como Shemish, o Sol, como a Ireia, a Lua, por exemplo, e as Corravem, e as estrelas, e outros Cadu, planetas existentes que não possuem vidas. Baruch Adonai, abençoado seja o nome do Eterno. E em Matiahu estamos vendo, né, em Emet, em verdade, que o Eterno, né, ele adverte-nos, as pessoas daquela época e a nós, no dia de hoje, a nós beniada em todas as nossas existências, aqui neste Olam, que nunca devemos impedir as crianças, os Eledvim, as crianças, os LED, de impedir eles de ir a Yeshua. Por que de ir a Yeshua? E porque das crianças pertence o Marom, o reino do Eterno, que está acima de todos os reinos, o reino do homem, o reino do próprio cosmo em si, o reino da onde se identifica-se como o habitar natural do Eterno, a sua morada, assim como era o Mishkan, assim como era o tabernáculo, né,
no meio do povo, ou seja, das 12 tribos de Israel. Havia ali, né, o Mishkan, né, que era em formato de uma sucote, bem grande, tá? Havia ali o Mishkan, né, ou seja, podemos simplificar como a tenda do Eterno, né, a qual era a habitação dele, foi santificada como habitação do Eterno, e havia as outras demais tendas ao seu redor, como a tenda dos Benei de Israel, dos Andes de Israel, o povo de Israel, das 10 tribos que o Eterno havia salvado da escravidão do Misraim, ou seja, do Egito, né, a qual eles não tinham a sua presença, como agora passaram a ter, nessa presença, né, que lhes dava alegria de ter o Eterno habitando com eles. Abençoado, Brahá, Brahá, seja para todos sempre e eternamente o nome do Eterno. Não as impeças de vir a mim, porque dos tais é o Mahut, ou seja, é o reino, nas traduções está erradamente a Chamaim, ou seja, o Mahut, o reino do Marom, ou seja, da habitação das mais altíssimas alturas. Aruat Adonai, Aruat Adonai. Mas por quê? Né? Através de Yeshua, né? Para poder chegar às crianças, através delas, crianças que fossem a Yeshua, as crianças, né? A sequência, a direção sequencial delas seria o quê? Seria tornar-se herdeiros do Mahut, do reino do Eterno, Coisa linda e maravilhosa. Mas por quê? Simples, porque Yeshua, ele é o Dalet. Yeshua, ele é Dalet, ou seja, quarto mandamento, a quarta letra, entendendo? Do alfabeto hebraico, que representa porta. Ele é a porta que nos conduz, né, que nos conduzirá, né, ao Marão, ao reino, à presença suprema do Eterno, nosso Tove Meod, nosso Tová Umideká. Abençoado seja o nome do Eterno, a saber, e o de rei, vai de rei, é o seu Kadosh, Kavod, Shem, nome. E envia-me, porque dos tais é o Mahut do Chamaim. Certa feita, é um dos Bessorá, né, de Ohanã, conhecido como João, né, se não me falha a memória, no capítulo 3, né, os irmãos procurarem e vão encontrar, né, Yeshua, né, ele declara num tempo hostil, de grande hostilidade para com os Benei de Israel em particular, que estava sob a jurisdição romana, inclusive por punição do Eterno a Israel por causa dos seus muitos tropeços contra a Torá, né, consecutivamente, né, que o Eterno vinha avisando, eles sempre cometendo ao mesmo erro. E como um pai, um pai, um aba, um papai, o aba, pai também no aramaico, né, o pai no português, né, ele corrige, né, o seu bem, o seu filho, aquele que ele tanto tem ahavá, ou seja, o ama, assim também, né, o Eterno não é diferente para conosco, né, E
abençoado, ou seja, o Brahá é todo aquele que recebe, abençoado é aquele que recebe a correção do Eterno. É sinal que o Eterno que o tem como um filho, né, e não como um bastardo, né, um bastardo, como assim está escrito. Bastardo é aquele filho que, conforme as escrituras nos revela, né, ele só tem mãe. Ninguém sabe quem é o pai. Ninguém sabe quem é um pai. É um filho de prostituição, de zonar, prostituição. Abençoado seja o nome do Eterno, ou seja, dos céus. Quando, quando e como impedimos as nossas crianças de ir a Yeshua? É uma ótima pergunta. Quando e como nós, né, adultos, impedimos os nossos bens, adultos ou então responsável, né, por algum tipo de instituição da sociedade, como por exemplo as Beit Sefer, casa de estudo, escolas, né, melhormente falando, ou Mishpahá, família. Impedimos, né, os nossos filhos de ir até Yeshua, o nosso Salvador, nosso Dalit, a nossa porta, o nosso dever, o nosso caminho, aquele que nos conduzirá até a presença do Eterno. É o manual do Criador para cada um de nós. Quando? Vamos ver. Quando nós furtamos os ensinamentos da Torá, o temor, ou seja, e o respeito do Eterno, ou seja, quando nós furtamos os ensinamentos da Torá, dos 5 primeiros sefer das Escrituras, né, e o temor e o respeito ao Eterno e a sua davá, a sua palavra, Quando impedimos estes pequeninos da Torá do hebraico, ou seja, da Torá do hebraico, não das traduções, da Torá do hebraico, porque as traduções deixam muito a desejar, do hebraico não associado ao paganismo nirodiano das nações e até mesmo de um Israel apostatado, ou seja, distanciando elas, ou seja, as crianças do manual do Criador, impondo das religiões, ou seja, impondo as religiões, estando furtando-lhes a inocência e o direito de não ter os seus nomes riscados do Sefer, livro da vida. Ou seja, recapitulando, como pode ser possível isso? Impedir uma criança de ir até Yeshua, o Salvador judeu. Como pode ser isso? Quando nós furtamos-lhes o conhecimento da Torá, o respeito, né, ao Eterno, o conhecimento da Torá, o respeito do Eterno, e quando impedimos que estes tenham o conhecimento da Torá,
do Torá na sua fonte a qual ela foi escrita, ou seja, no hebraico ou ivrit, hebreu, vem de hebreu, ivrit, né, a qual o Eterno separou para poder instruir a todos nós, Beni Ada, filhos de Ada, ou seja, seres humanos. Não associa. E no hebraico, mas não associado ao paganismo nirodiano das nações. Como nós podemos ver aí em algumas propagandas, alguns vídeos, né, turísticos, né, de pessoas, né, que estão lá em Jerusalém, né, mostrando os pontos, né, turísticos turísticos não, os pontos mais visitados, os lugares, né, os lugares bíblicos, né, os lugares bíblicos conhecidos como bíblico ou muitos como santo, né, e nós vemos ali uma grande adulteração dessas pessoas praticamente, de maneira que é como ele prepara uma comida muito boa, uma comida excelente, maravilhosa, né, mas que está embutida nela um veneno que mata, um veneno que verdadeiramente leva a pessoa a óbito, entendeu? Um veneno terrível, que é o veneno da associação do que é santo com aquilo que é impuro, ou seja, da emet da verdade com a sheker, com aquilo que é mentira, é mentiroso. É que essas pessoas se arrependam, ainda há tempo de arrependimento, e valorize mais o seu livro, o seu nome que está escrito no livro da Rai, a tempo enquanto ele não seja, porém, porque senão ele fatalmente será arriscado, porque ai daquele, assim está escrito, né, que modificar um só iud ou só kutz, ou seja, um tracinho da Torá, e assim ensinar aos filhos do homem, aos seres humanos. Portanto, você que gosta de fazer vídeos sobre Israel, né, contar, né, falar sobre o Salvador, cuidado, porque você tem que ver qual Salvador você está falando. Qual o Salvador? E que lugar é esse que você está mostrando, né? E qual é a compatibilidade dele com a verdade, com a emet? Por favor, não vamos entrar em detalhe, mas já o que já foi dito é o suficiente para que você possa se despertar. E se o Eterno está me usando para falar assim contigo, é porque Ele te ama. Ele te ama e o teu nome está escrito no livro da vida. Não vai ser escrito, não, está escrito, mas ele será arriscado se você continuar sustentando essas sheker, essas mentiras absurdas. Vejamos então. Das nações, distanciando elas do manual do Criador, ou seja, a única forma que tem de impedir, ou seja, seguir, né, os maus costumes das nações que distanciam, né, todas as nações e as crianças, né, do Criador, ensinando uma via que é contramão à Torá, que é contramão o manual do Criador que ele instituiu para nós, para que nós tenhamos uma excelente funcionabilidade, de maneira que possamos ter uma vida para sempre, ou seja, eterna. Vejamos assim, distanciando elas do Criador, impondo, né, as religiões, estando furtando-lhes, né, a inocência e o direito de não ter o seu Shem, nome riscado no Sefer, no livro da Rai, ou seja,
da vida, o livro de Yud Rei Vad Rei, aquele livro que vamos ver aqui mais alguns instantes, aonde está, e você poderá examinar, e você vai ver, né, que todos aqueles nós, né, que naquele grande dia, quando os livros forem abertos, e for aberto o livro da Rai, da vida, né, que tiver o seu nome riscado dali, esse não tem parte na vida eterna, mas sim na morte eterna. Abençoado, Brahá, Brahá seja para todos sempre o nome do Eterno, o nome de Adonai, do nosso soberano. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Está, ou seja, observação, só uma observação. O conceito de ser criança, tá? O conceito é uma observação que eu estou fazendo. Quero que você medite nessa observação junto comigo, tá? O conceito de ser criança está acima do conceito humano. Por quê? É porque perante o eterno, todo ser humano é como que uma criança, tá? Perante o eterno, todo ser humano é como que uma criança. Os adultos que andam na contramão da Torá e do Criador, que andam na contramão da Torá do Criador, é como uma criança, comparado com uma criança sem educação, ou mal educada, ou mal criadas, né? E os responsáveis por essas crianças, né, adultas e também não adultas, né, crianças, né, naturalmente falando, pequeninos, não adultas e adultas, né, as que andam contra a Torá, por não ter sido ensinado, que são as pequeninas, e as outras adultas que conhecem a Torá, ou que conhecem o básico, têm a oportunidade, né, de conhecer, né, mas mal criadamente, né, essas crianças elas se recusam, elas se rebelam contra a Torá, fazendo tudo ao contrário que a Torá nos ensina, saindo da instrução do manual do Criador, a saber, o Eterno, e o de Rei vai de Rei, é o seu Kadosh, Kadosh Shem, seu nome. Essas crianças, senão arrepender, ou seja, esses crianças, né, adultos, né, crianças, entre aspas, já adultos, não crianças pequeninas, ou seja, se não se arrependerem e praticarem, ou seja, se não se arrependerem ainda há tempo, né, ainda é tempo, e praticarem, ou seja, começar a lapidar, moldar suas vidas pelo manual do Criador, que é a Torá, os seus escritos, pela a sua iade, as suas mãos, com as poderosas mãos, é conhecido comumente como as 10 instruções, que é Aresh, né? Aresh, ou seja, é a cabeça de toda a Torá, ou mandamento da sua fonte, o hebraico, não modificado. Não modificado por quê? Por exemplo, lá você vai encontrar um mandamento que me fugiu agora a memória, tá, do número dele, mas que está escrito que, se você vai ler nas traduções, tá, não matarás, não matarás, não matarás. Não é verdade isso. Quando você vai ver, na sua origem, na sua fonte, não assassinarás. Porque existe a diferença entre matar e entre assassinar. Assim como existe a diferença no Código Penal, né, para o crime doloso, né, e como para o crime culposo, né? Existe o crime que não há dolo, existe o crime que há dolo, né? O que há dolo é o que? Aquele crime que é feito intencionalmente, premeditado, aquele crime, né, que verdadeiramente, ou seja, ele é feito já intencionado,
pela pessoa, que a pessoa assumiu, sabe que está assumindo o risco de poder assassinar alguém. Como uma pessoa que se embriaga antes de tomar o volante do seu carro em suas mãos e sai pela pista, né? Essa pessoa está assumindo todos os riscos, com certeza, de cometer um assassinato e não um acidente. Não um acidente, que é diferente que aquele que está em sã consciência, né? E de repente, por algum, passou mal na direção, sentiu uma tonteira, ou teve um apagão, ou teve algum mal súbito, né? Ou de repente, não sei, um fechamento, entendendo? Um fechamento, né? Ali, uma coisa imprevista, imaginável, né? Ele acabou sendo frustrado por um acidente não provocativo, né, que ele acabou, e que esse acidente acabou tendo vítimas, tanto de um lado como de outro, só de um lado. Isso aí foi algo que não foi intencional, não houve a premeditação para fazer aquilo, mas foi algo que, ou então alguém também no estrito cumprimento do dever, como os agentes de segurança pública e privada, no estrito cumprimento de dever, né? Então foi algo não intencional, foi algo acidental, né? Ou algo no estrito cumprimento do dever, como é o caso dos agentes de segurança pública, por exemplo, né? Vamos lá. Serão essas pessoas que fazem isso com dolo, ou seja, intencionalmente, ou seja, os adultos, né? Os adultos, que seria aquele que já está com dolo na transgressão da Torá, né? Como as crianças que são o quê? Que são educada ou mal educada, né? Por eles, para poder transgredir a Torá. Esses têm a tendência natural, na tendência, se não se arrepender a tempo e fazer textuvar, ou seja, começar a agir agora de maneira, através da Torá, como a sua regra de fé, tendo o Mashiach Yeshua como seu corpo, né? Aquele substituto, né? Que pagando a pena a qual ele deveria pagar no seu lugar, que é a condenação eterna, né? Esses, então, que mudarem de atitude, receberão Abrahá, receberão um salvo-conduto, né, de perdão do Eterno, um salvo-conduto, perdão do Eterno, irrevogável. Mas aqueles que persistirem nesse erro, com certeza, certamente vão receber do Eterno, do Shofit, de toda a élite, Olã, de toda a Terra, de todo o Cadu aéreo, do planeta Terra, vai receber o seu martelo, o martelo do grande Shofet, do grande juiz, né, determinando uma sentença terrível, que é a condenação eterna, que é sofrer os danos da segunda morte. Abençoado, Brahá, seja o nome do Eterno. Ou seja, ou do Mishpatim, do seu Mishpatim, dos seus juízos eternos. De ter nossos nomes, ou seja, como já foi anteriormente, de ter os nossos, né, nossos nomes, ou seja, riscados, porque nós, desde quando nascemos, antes mesmo do Eterno criar, ou seja, o mundo, nossos nomes já estavam escritos no livro do Eterno, que é o livro da Rai, da vida. E se nós, né, partimos dessa vida com esse dolo, aqui, por exemplo, que acabei de falar, como transgressores da sua Torá, como transgressores do manual do Criador, nós vamos sofrer então, entendendo? A pena de ter os nossos nomes riscados do livro do Sefer da vida, do Sefer da Rai, do livro da vida. Como assim? Talvez, né, você esteja se perguntando, eu me pergunto, como assim? Como assim, Éved, servo,
seguidor do Mashiach, seguidor da Torá, aprendiz, né? Aluno, o mais pequenino do aluno, aquele que senta lá na última carteira, mas está lá presente na sala de aula. Como assim? Vejamos, Shemot, ou seja, Êxodo, capítulo 32, versículo 32 ao 33. Está escrito, assim está escrito, falou o Eterno a Moshe. Ou seja, a pessoa, ou seja, o de rei vai de rei a Moshe, conhecido como Moisés. A pessoa que tiver erro contra mim, ou seja, errado contra mim, eu riscarei do meu sefer, do meu livro, do meu sefer Rai, ou seja, do meu livro da vida. E também está escrito ainda em Salmos, Terrilim, Cântico, você depois examine com calma, para não vou citar todos para que não se torne longo demais esse vídeo. Diz assim, no capítulo 169, versículo 28 de Terrilim, Salmos, que está escrito nas traduções, tá? Capítulo 69, 28, Shemot, ou seja, Êxodo, capítulo 32, versículo 32 ao versículo 33, está escrito também em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 5, capítulo 3, versículo 5, e ainda 13, Apocalipse 13, 18, Apocalipse capítulo 3, verso 20, capítulo 20, perdão, Apocalipse 20, do verso 12 ao verso 15. Apocalipse 20, do verso 12 ao verso 15, e Apocalipse 3, do 15 ao 18, ou seja, enfim, e também, como eu disse anteriormente, em Terrilim, Salmo 69, 28, ou seja, impedir ou uma pessoa, seja criança, adulto, idoso, de ser lapidado ou de ser educado pela leis da Torá, ou seja, a cabeça da Torá, que é os 10 mitzvot, as 10 palavras, os 10 mandamentos, o manual do Criador, ou seja, escritos em 2 tábuas de pedra, pelas mãos Yad, ou seja, mãos de Yud Rei, vai de Rei, o Eterno, ter os nossos Shem, ou seja, nome riscado do livro, do Sefer, do livro da vida, do livro da Rai, da vida e da vida eterna. Não é dessa vida, somente dessa vida aqui temporã em que nós vivemos, mas é da vida eterna, né? Nosso nome que está escrito lá desde o princípio, do início, lá o Eterno já escreveu, fulano, ciclano, bertano, todo está escrito para herdarem a vida eterna, os novos céus e a nova terra, para habitar eternamente no Olam Rabá, para aqueles que irão estar na presença do Eterno, né? A presença do Eterno, não mais como criatura, na presença do Criador, mas como bene, como filhos, na presença do Ave, do Pai Celestial, do Eterno. Escreveu desde antes da fundação do mundo. E nos deu o direito, ele nos escreveu, e nos deu o direito irrevogável de permanecer escrito ou não. Tenhamos muito respeito com as crianças, que literalmente são crianças, como que com nós mesmos, que perante o Eterno, o Zaken, o Zamen, ou seja, o ancião de tempo, tá? O ancião de tempo, somos todos como que crianças. Só que amadurecidas, no caso de nós, de adulto em diante, crianças amadurecidas
sabendo muito bem o certo e o errado. Ou seja, somos crianças, nós adultos, somos crianças amadurecendo que sabemos muito bem o certo, o que é errado. Né? E já temos aplicado o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha escolhendo. Então nós temos que ter essa consciência do risco que estamos correndo, né? Se nós não nos arrependermos, né? E começarmos agora a praticar uma obra totalmente inverso a tudo isso que vai levar o nosso nome ser riscado do livro da vida do eterno. Iled, criança, não os impeça. Baruch Hashem, bendito é o nome do Eterno, e que o Senhor continue nos abençoando, rica e abundantemente, como tem nos abençoado, a cada dia nos iluminando com a sua davá, com a sua palavra, com o seu entendimento, com o seu conhecimento, com a sua ciência, que é a árvore da Rai, é a árvore árvore da Rai, árvore da vida, cujo nome é Yeshua Hamashiach, né? A nossa Torá viva. Shalom, Alekulã, a paz para todos, emuná.